Olá galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal Geografia com o Professor Hermisson. Se você não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de outras aulas que estão aqui no meu canal. Pode chegar e vem comigo em mais uma videoaula. Nesta aula continuaremos com o tema A China no cenário mundial, mas agora é a parte 2. Para recordar, assiste a primeira parte novamente que está aqui no meu canal, tá bom? Olha só o que estudaremos nessa aula. Estudaremos o processo de industrialização chinesa e, para isso, nós também estudaremos como aconteceu a transição da economia socialista planificada para uma economia socialista de mercado. E outro tópico importante será as contradições da economia que mais cresce no mundo. Simbora, vamos lá. Bem, vamos ver como é que se deu a industrialização chinesa. Em 1957, Mao Tse-tung lançou um ambicioso plano econômico, conhecido como o Grande Salto à Frente, que se estendeu até 1961. Esse plano ele pretendia acelerar a consolidação do socialismo por meio da implantação de um parque industrial amplo e diversificado. Para isso, a China passou a investir na indústria de base, na indústria bélica e em obras de infraestrutura que sustentasse o seu processo de industrialização, certo? Porém, devido à burocracia e à má gestão, essa tímida economia industrial acabou em decadência. Além disso, a industrialização chinesa inicialmente sofreu com os mesmos obstáculos igual ao modelo soviético, que foram a baixa produtividade, a produção insuficiente, a má qualidade dos produtos e a concentração do capital no setor de armas. Outro fator também que pesou contra a industrialização chinesa foi o rompimento de relações entre a China e a União Soviética em 1965, devido à não aceitação da perda da hegemonia nuclear por parte dos soviéticos, uma vez que a China havia começado testes com bomba atômica. E também outro motivo foram as divergências no modelo socialista implantado na China. Foi aí nessa época que a China se aproximou dos Estados Unidos e recebeu pela primeira vez a visita do presidente dos Estados Unidos. Então, com isso, a China ela acabou sendo admitida na ONU em 1971 e passou a ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Bem, a transição da economia chinesa, economia socialista planificada, para uma economia socialista de mercado, bem entre aspas, porque são coisas bem divergentes, uma economia socialista e uma economia de mercado. Bem, com a morte de Mao Tse-tung em 1976, Deng Xiaoping foi indicado 2 anos depois para o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Chinês, onde permaneceu no cargo por 14 anos. Mao Tse-tung ele foi responsável pela primeira revolução chinesa, que foi a Revolução Socialista, e o Deng Xiaoping foi responsável pela segunda revolução chinesa, a Revolução Socialista de Mercado. Bem, o Japão e os tigres asiáticos, que são potências na Ásia, potências econômicas, viviam um explosivo crescimento econômico. Então, a China ela resolveu se modernizar. Sob o comando de Deng Xiaoping, iniciou a partir de 1978 um processo de reforma econômica no campo e também na cidade. Paralelo a isso, ocorreram a abertura da economia chinesa para o comércio exterior. Mas o que aconteceu mesmo na prática foi que houve uma conciliação do processo de abertura econômica com características de uma economia de mercado, tais como a aceitação da propriedade privada, trabalho assalariado, estímulo à iniciativa privada e ao capital estrangeiro, coisas bem típicas do capitalismo, Paralelo a isso, nós tivemos também no plano político a questão da manutenção de uma ditadura de partido único, o Partido Comunista Chinês, a qual eles chamavam ditadura democrática popular, algo bem contraditório, É tanto que até hoje na China não há eleições diretas e apesar das críticas à corrupção reinante no Partido Comunista Chinês e o seu distanciamento do povo, a reforma ou abertura política ainda é um grande tabu, certo?
Vamos ver outras mudanças que ocorreram com a implantação da economia de mercado na China. Bem, foram extintas as comunas populares, né? As comunas populares foram extintas e, embora a terra continuasse pertencendo ao Estado, cada família poderia cultivá-la como desejasse e comercializar livremente uma parte da sua produção. Também, na agricultura, provocou a disseminação de iniciativa privada e do trabalho assalariado no campo. O governo ele passou a permitir o surgimento de pequenas empresas e também autorizou a constituição de empresas mistas, chamadas joint ventures, que visava atrair o capital estrangeiro. E foram implantadas as chamadas zonas econômicas especiais, com cidades e portos abertos, entre outras modalidades de abertura para o exterior, como a gente pode ver no mapa a seguir. Certo? Então aqui a gente pode perceber com esse mapa que a zona litorânea na China é a zona que concentra o maior parque industrial. Toda essa área do mar da China Oriental e do mar da China Meridional. Então você pode ver aqui pela legenda que há muitas cidades litorâneas abertas, né? Esses quadrados em vermelho. Também tem muitos portos fluviais para escoação do comércio, né? E essa província aqui, chamada Província do Cantão, é a província mais desenvolvida, que é onde fica a cidade de Hong Kong. Outro objetivo fundamental dessas diversas áreas abertas foi atrair empresas estrangeiras, a quais levaram, além de capitais, levaram tecnologia e experiência e gestão empresarial para os chineses, né? Que isso faltava muito aos chineses. Também é importante a gente destacar que há várias condições favoráveis da China que atraem essas empresas estrangeiras, certo? Entre elas nós podemos citar os baixos salários e a mão de obra razoavelmente qualificada, né? Você sabia que na China paga-se cerca de $1 por hora trabalhada, muito menos do que ganham os trabalhadores industriais em diversos países desenvolvidos, como Japão e Estados Unidos, e mesmo em países emergentes, como o Brasil e o México. E além disso, na China, os sindicatos dos trabalhadores são proibidos. Outra condição favorável é o controle da taxa de câmbio. A cotação do yuan, que é essa moeda da China, ela é mantida artificialmente baixa pelo governo, o que torna os produtos exportados baratos no mercado internacional. É por isso que se compra tanto importados por sites como eBay, Wish, entre outros sites com preços muito baixos. E um outro fator de atração dessas empresas estrangeiras são a disponibilidade de recursos naturais usados como matéria-prima e fonte de energia. Apesar de que a China ela é um grande importador de matéria-prima e recursos naturais, né, de energia, por conta da produção em larga escala. Bem, vejamos agora as contradições da economia que mais cresce no mundo. Vamos ver aqui, observando a tabela, nós vemos que desde o início da década de 80, certo? Até os anos 2010, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo, a uma taxa anual de 10%. Outro fator que contribui muito para o desenvolvimento chinês foram as enormes reservas de minério e de combustíveis fósseis em seu subsolo. Vemos aqui que a China ela é o primeiro lugar do mundo em produção de vários minérios e combustíveis fósseis. Ok? Entretanto, esse rápido crescimento econômico e a constante elevação do consumo interno tem levado a China a importar cada vez mais recursos minerais e também recursos agrícolas. Segundo o Banco Mundial, em 2010, do valor de 1,4 trilhões de dólares que o país importou, 38% dessas importações eram matérias-primas agrícolas, minérios e combustíveis fósseis, mostrando que a produção chinesa é muito grande. Enquanto que ela ocupa primeiro lugar em posição no mundo na produção desses minérios, ao mesmo tempo ela ainda tem que importar porque não é suficiente os seus recursos naturais, certo? Bem, muitas cidades chinesas tornaram-se grandes canteiros de obras
com modernos arranha-céus, indústrias, bancos, grandes lojas. E isso surge por toda parte. É o que a gente vê aqui nessa foto da direita, o distrito de Pudong, né, o centro financeiro da cidade de Xangai, onde foram erguidos alguns dos edifícios mais altos e modernos da China, o que representa a grande desigualdade entre esses centros, distritos financeiros e industriais que estão localizados na maioria na zona litorânea, em comparação com os interiores do país, que vive boa parte da população em distritos ainda predominantemente camponeses, como você pode ver na foto do lado esquerdo. Certo? Então, é uma verdadeira contradição. Esse crescimento acelerado vem concentrando renda nos estratos mais ricos da sociedade e contribuindo para ampliar as desigualdades sociais. Veja, em 2010, na China, havia 189 pessoas com uma fortuna superior a $1 bilhão. Ela só perdia para os Estados Unidos. O vínculo com o Partido Comunista ajuda a fazer negócios e a enriquecer. 1/3 das 1.000 pessoas mais ricas da China pertence ao Partido Comunista Chinês. Outro aspecto desse crescimento acelerado foram os graves impactos ambientais provocados pelo rápido e insustentável crescimento econômico. Como consequência dessa política, as agressões ambientais cresceram vertiginosamente. As cidades chinesas estão entre as mais poluídas do mundo, assim como seus cursos d'água, o que tem causado várias doenças à população, e muitos dos seus recursos naturais estão à beira do esgotamento. Em 2018, houve uma forte disputa comercial entre China e Estados Unidos. E essa disputa começou depois que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou em 22 de março de 2018 uma lista de tarifas totalizando 50 bilhões sobre importações provenientes da China. Que isso era uma forma de prejudicar o crescimento da China, já que estava ameaçando a sua soberania, né, no mundo. Em resposta, o governo chinês impôs tarifas em mais de 128 produtos norte-americanos, incluindo principalmente a soja, né, que é um importante produto de exportação dos Estados Unidos para a China. Certo? Bem, galera, é isso. Chegamos ao fim desta videoaula. Deixe o seu gostei e me acompanhe em outras aulas aqui no canal. Meu canal se chama Geografia com o Professor Emerson, tá bom? Merci et à bientôt!